Olá pessoal, eu sou o Rafael da Lógica Software. Hoje vou estar mostrando para vocês as atualizações referente ao controle de caixa realizadas aí no mês de julho de 2025. Então, a primeira delas aqui, em configurações gerais, caixa, você tem aqui uma opção para imprimir comprovante ao realizar sangria e suprimento. Sim ou não? Quando essa opção estiver marcada, né, sempre que for realizado aqui então no caixa uma sangria ou um suprimento, sempre que a pessoa confirmar aqui se é sangria ou suprimento, já vai ser impresso ali um comprovante, tá? Tem gente que gosta de guardar o comprovante para o final do dia, na hora que for fechar o caixa, validar tudo certinho, tá bom? Mas isso é opcional. Uma segunda coisa que foi realizado aqui foi alguns ajustes no comprovante de fechamento de caixa, tá? Então eu tenho um caixa em aberto aqui, que é um caixa que ele já tem venda, recebimento, sangria. Posso até conferir no histórico aqui todas as movimentações que teve nesse caixa. E a gente fez um ajuste no fechamento de caixa, deixamos o fechamento mais completo. Então assim que eu fecho o caixa, ele vai perguntar se eu desejo realmente fechar. A primeira alteração é esse aqui, ó, é o valor conferido. Ou seja, a pessoa quando vai fechar um caixa, ela vai contar ali o dinheiro que, né, ela tem no caixa ali, certo? O dinheiro, a moeda, e vai colocar o valor que foi conferido, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, R$20. Vou dar um Enter, e aqui ele já fechou o caixa e ele está perguntando se deseja imprimir a conferência com os detalhes. Se ele coloca não, vai aparecer o fechamento mais simples possível. Com sim, ele vai mostrar os detalhes de todas as movimentações. No meu caso de teste aqui, eu coloquei um PDF para a gente ver, poder visualizar e não imprimir direto. Então fechei o caixa, já mudou o status. Vou vir aqui agora e abrir o PDF. Aqui ele vai estar um pouco diferente da impressão, mas dá pra gente ter uma noção. Então o que tinha antes era essa aba geral aqui e as formas de pagamento de forma geral, tá? Aqui abaixo a gente começa o detalhamento do nosso fechamento. Então a gente tem aqui, ó, o saldo inicial de R$10. As vendas são os detalhes da venda. Então o número de vendas que teve no dia, aquele caixa, o número de canceladas e o total de vendas, o valor das vendas realizadas, o valor de vendas canceladas e o valor total, tá? Aqui a gente tem o detalhamento das vendas por forma de pagamento. Então a gente consegue ver que no crédito foi 5, no crédito loja, que no caso a prazo foi 35, no Pix foi 5. Então aqui a pessoa consegue saber o que ela vendeu por forma de pagamento, para conferir numa maquininha de cartão, conferir o extrato bancário de um Pix, enfim, e também o que marcou, né, no dinheiro, tá? Aqui embaixo, ainda sobre as vendas, a gente tem os detalhes das vendas a prazo realizadas naquele caixa. Então aqui eu tenho o cliente e o valor. Então aqui, ó, foi feita uma venda a prazo para o cliente à vista no valor de R$5 e para o Rafael uma venda de 30 no a prazo, certo? Embaixo a gente tem também a liberação de clientes, ou seja, quando você vai fazer uma venda a prazo e por algum motivo esse cliente ele está bloqueado, seja por limite de compra, né, já ultrapassou ou até mesmo conta em atraso, a gente pede uma senha gerencial para algum usuário supervisor liberar, e sempre que ele libera fica anotado aqui também no fechamento. Então a gente tem aqui quem for responsável por essa liberação, qual foi o motivo que ele está bloqueado, no caso o atraso, e quem é o cliente, tá? Então aqui terminou a parte dos detalhamentos das vendas, certo? Aqui embaixo a gente vai começar os detalhamentos dos recebimentos realizados naquele caixa. Então a gente tem aqui o número que teve de recebimento e o valor de recebimento. Aqui a gente tem os recebimentos por forma de pagamento. Então os 250 foi no Pix. E aqui a gente tem os detalhes desse recebimento, cliente e valor. No meu exemplo aqui eu só tenho um, né? Mas estaria listando tudo aqui, tá? E por último os detalhes da sangria e suprimento. Então a gente tem o valor que teve de sangria e o valor que teve de suprimento, beleza? E aqui também ele tá não só é o total, mas detalhando cada movimentação. No meu caso aqui eu só tive uma sangria de 5, mas se tivesse suprimento também ia estar aqui. E por último, depois de tudo isso, eu tenho o fechamento em dinheiro. E aqui ele te fala que, ó, caixa final. O que seria esse caixa final? É o saldo inicial de R$10, mais o que teve de venda no dinheiro, mais o que teve de recebimento no dinheiro, mais o que teve de suprimento, menos a sangria e menos cancelamentos, dando um total aqui, caixa final de R$10, certo? E aqui o saldo final, ou seja, é
Isso aqui, esse caixa final é a somatória de tudo, subtraindo o que tirou. O saldo final, ele seria o que entrou, ou seja, é o que é o caixa final menos o saldo inicial. Esse saldo inicial, geralmente o pessoal deixa para troco. Então, o que alguns clientes, a maioria está fazendo, ele sempre confere esse saldo inicial. Então, vamos, por exemplo, se eu tirei aqui, meu saldo inicial era de R$10, né? Eles querem saber o que tem de dinheiro no caixa, tirando esses R$10, né? Porque os R$10, que é o troco ali, eles sempre deixam ali no caixa. E aí, por isso, então, esse campo aqui, ó, saldo final. No meu caso de exemplo aqui, os valores não estão batendo, né? Mas aqui nesse saldo final daria o que entrou de dinheiro aqui naquele caixa e o que ficou de dinheiro ali no final do dia, certo? E esse campo valor conferido seria o valor que eu digitei lá, ou seja, o que eu contei, tá? Então, ó, contei R$20 e aqui você compara, ó, o caixa hoje bateu, o caixa não bateu, e aí você pode estar analisando aqui em cima, a partir dos detalhes de recebimento e dinheiro e de venda, porque por algum motivo ele não bateu, certo? Aqui é quem conferiu e aqui seria a diferença por escrito para a pessoa colocar em uma breve assinatura. Então, todos esses detalhes aqui que eu mostrei foi incluído agora no mês de julho. Tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, por isso que o meu saldo final ficou zero, né? Eu fiz apenas uma breve movimentação aqui de venda e recebimento para mostrar para vocês esse comprovante com valores, tá? Mas não necessariamente esse aqui vai bater, beleza?